Pezinho, fale rapidamente sobre a Expo, aquela coisa sensacional. Nos diga como é que foi a Expo 2011, como é que será a Expo 2012. Nós estamos envolvidos aí nesse projeto que é organizar eventos no segmento evangélico, sem bandeira denominacional, sem bandeira política também, né? E o evento ele tem crescido, nós fizemos o 10º evento esse ano, já são 10 anos de Expo, foi realizada no AMB pela primeira vez. E passou por lá praticamente 80% da liderança evangélica brasileira, pastores, líderes e formadores de opinião, e pessoas envolvidas com distribuição de produtos, donos de editora, livrarias evangélicas, livrarias seculares, enfim, hoje toda uma gama de pessoas interessadas. Quantos expositores, mais ou menos, vocês tiveram na Expo? Em média nós estamos tendo 300 estandes e uma média de 500 expositores. E quantas pessoas passaram por lá? Passaram mais de 160 mil pessoas durante todos os dias, né? São 6 dias de evento. E por ter sido no AMB primeiro ano, foi um desafio muito grande, é um espaço novo, um espaço para nós novo, né? Mas conseguimos adequar um ambiente que acomodou todo o projeto. Pegamos uma parte do AMB só, né? Mas foi uma parte que é a mais nova, uma parte mais bem cuidada, e que já está também agora falando de 2012, né? Passando por uma ampliação, uma reforma para atender melhor os visitantes e os expositores. Então a Expo é um projeto que Deus colocou no coração da gente. A IBF é uma empresa que tem uma visão ministerial de trabalho, que é servir a igreja para ajudar a promover os produtos e serviços que promovem, né, o cristianismo, que promovem o trabalho dos pastores, dos líderes, facilitando aí a evangelização do Brasil e até hoje como o Brasil influencia o mundo do mundo, né? E me diz uma coisa, vocês têm uma série é um conglomerado na realidade, né? O irmão poderia falar rapidamente assim da revista Creio, por exemplo, mas depois o irmão fala das outras revistas, para o povo batista e o povo evangélico em geral saber essas publicações aí que o irmão faz, que tem muita gente que ainda não conhece, né? A revista Creio é uma revista que ainda não tem assim uma certa penetração muito grande e precisa ser conhecida porque é um veículo muito interessante. É verdade. O portal de notícias Creio, que está hoje na internet, ele foi concebido com o objetivo de estar sendo uma agência de notícias ou um portal de notícias onde se veicule na ótica cristã os assuntos do momento e também de interesse exclusivamente da igreja. Então, por exemplo, para algum acidente ou para alguma catástrofe ou para alguma coisa também, alguma festividade como Copa do Mundo que vamos ter daqui a alguns anos no Brasil, qual é a visão da igreja para isso? Qual é que os pastores, como é que os pastores estão se envolvendo com esses projetos para estar evangelizando esse momento? E qual que é a visão espiritual desses momentos. Então o Portal Creio é um portal que nasceu com esse propósito, tem sido um portal muito acessado. Nós temos hoje aproximadamente aí 500 mil visitas mensais nesse portal, e que dá pra gente bastante promoção de tudo que é feito ali. O portal ele é uma forma de promover também as notícias que nós desenvolvemos para as revistas impressas, que são a revista Hoje Ética Cristã, é uma revista também voltada para pastores e líderes, a revista Consumidor Cristão, que é uma revista voltada para o canal de distribuição, para livrarias, editoras, empresas que atuam com produtos, vendendo produtos para a igreja, né, ou para fiéis.
e a revista Música Cristã, que é uma revista que faz um relacionamento da indústria de instrumento musical com a igreja, com os músicos. Então são vários conteúdos que nós trabalhamos. Mas e acaba... também tem a revista Igreja, não? Acabou? A revista Igreja ela mudou de nome para Ética Cristã. Nós alteramos o nome dela. E agora nasceu recentemente, está exclusivo com 24 horas no ar, a TV Cristã. Que é uma... Eu ia perguntar sobre isso. Então a TV, ela dentro da ideia de meio evangélico, a proposta dela é trabalhar 100% para as igrejas históricas. E como é que é o acesso na TV Cristã? Eu estava falando de igrejas históricas, desculpa interromper, mas continua esse tema. A ideia da TV é manter uma linha editorial de conteúdo onde tem somente igrejas ou comunidades que têm uma linha mais tradicional e as igrejas históricas tradicionais, pentecostais, mas que são igrejas aí que formam as principais denominações do mundo aí, que é a Assembleia de Deus, Batista, Presbiterianos, enfim, essa linha de igreja e também trabalhar a proposta é que tenha muito jornalismo dentro desse canal e também música. Então são 3 focos aí que nós estamos trabalhando. Nós conseguimos um canal nacional desde o início, então nós estamos em parabólicas abertas, né, que é um sistema que hoje... Qual canal que é? Atinge quase 50% da população brasileira tem parabólica em casa num canal aberto. Ele é um canal digital dentro desse sistema, que é o canal 24. Então, mas é dentro do sistema de parabólica, para quem usa parabólica, no caso esse sistema é o mais amplo, tendo o receptor digital, ele mesmo busca todos os canais que tem disponíveis. Hoje são aproximadamente 50 canais que se tem nesse sistema. Ele está lá, é um desses canais. É um desses canais. E na Sky, nessas outras pagas? Nós estamos devagarinho, nós vamos estar entrando em boa parte delas, nós estamos conversando com todos e, enfim, também em alguns lugares do Brasil já é sinal aberto que algumas afiliadas que estão já se cadastrando, ela puxa o sinal do satélite e distribui localmente. TV Cristã, né? Então o nome da TV chama TV Cristã. E os pastores estão pregando, o irmão está falando que a programação é 24 horas, são 24 horas. E quem prega é culto geral, é música, qual é a programação? Isso, hoje nós temos dentro dessa programação alguns ministérios como o programa até inclusive da Junta de Missões Mundiais, que promove o evangelismo, tem programa de casais, que é o pastor José Gonçalves, tem o programa da Joyce Meyer, que é um programa chamado Desfrutando a Vida Diária. Tem programas de música, clipes musicais. E tem programas ao vivo também? Tem o Jornal Creio. Tem que ter um jornal, né? E tem alguma coisa ao vivo? Ou não? O único ao vivo nesse momento é o Jornal Creio. E assim mesmo ele está ao vivo em alguns dias, porque ele também entra gravado, né? Fase experimental. Fase experimental. A ideia é que tenhamos alguns programas ao vivo, musicais e também de entrevistas, né? Nós estamos desenvolvendo uma grade e essa grade ela vai se ajustando. A gente tem aí um projeto de 10 anos pelo menos para estar cobrindo todo o território nacional. Hoje nós cobrimos através da TV Cristã e parceiras para alguns clientes 80% do território. Você já tem tido algum retorno de audiência, alguma coisa assim? O que a gente tem tido retorno é que nós colocamos sempre uma forma de contato para a pessoa mandar um e-mail, um Twitter, e nós recebemos uma média hoje de 20 Twitters ou 20 mensagens diárias de mais diversos pontos do Brasil, desde o Amazonas até Rio Grande do Sul, com comentários sempre positivos, dizendo que estão sintonizando, que estão divulgando nas igrejas. Então, assim, é um projeto que vai crescer com o tempo, mas está sendo bem aceito pelos evangélicos que estão sintonizando, até pessoas não evangélicas que quando buscam um canal, gostam da programação e têm feito seus comentários, né? Bem, e aqui na Assembleia da Convenção Batista, aqui em Foz do Iguaçu, o que o irmão está
assim, notando essa Assembleia um pouco diferente? O lugar é maravilhoso, né? O local onde está sendo realizada a convenção, eu diria que talvez seja um dos melhores centros de convenções do Brasil, pelo que a gente tem notado em termos de salão de reuniões excelente, grande, o espaço de exposição que foi ocupado também está bem distribuído, com montagens com excelente qualidade. Percebe-se que a organização está muito boa, com a equipe de recepção muito preparada. Até agora praticamente não deu para perceber nada que possa ser, olha, isso aqui não tá legal, tá mais ou menos, não tá tudo. Tem aguinha gelada à vontade toda hora. Tá feito com excelência, né? Então acredito que é um passo novo para a convenção, né? Nós estamos aí com a 92ª convenção, com uma igreja que já tem 130 anos de Brasil, e que nós sabemos que alguns lugares do mundo, como a América do Norte, é uma igreja líder do meio, né? E a gente percebe que o Brasil está passando por uma transformação e a Igreja Batista está preparada agora para esse momento, que é dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Então eu acho que essa convenção já reflete essa vontade da liderança da igreja de fomentar o evangelismo, fomentar os pastores se movimentarem para que se evangelize o máximo que puder nesses próximos 10 anos, para que a gente ocupe um espaço maior dentro da população evangélica que vai dobrar de tamanho no Brasil. E dentro disso, então, a Igreja Batista tem uma relevância muito grande, que praticamente todos os outros ministérios são subprodutos da Igreja Batista, né? Nasceram dentro da Igreja Batista. Então acho que hoje a igreja está aqui num evento, ela está num evento com excelência e posicionada, que vai estar se envolvendo muito com comunicação daqui para frente, visando colocar a Igreja Batista no lugar que ela deve ocupar dentro do cenário evangélico brasileiro, que é hoje o celeiro prometido do mundo, né? Como celeiro cristão de missionários, de evangelismo. Ou seja, o Brasil hoje evangeliza o resto do mundo, né? O irmão, como um empresário que está nesse meio evangélico e que faz o trabalho não só do ponto de vista empresarial, mas faz também do ponto de vista doutrinário, espiritual, o que o irmão vislumbra ter essa perspectiva desses próximos 10 anos? O irmão falou de 10 anos umas 2 ou 3 vezes. Eu gostaria que o irmão entrasse mais nessa questão. Existe um crescimento evangélico no Brasil que está sendo monitorado pelo IBGE, e esse crescimento em 2010 agora projetou um número real de evangélicos em 54 milhões de evangélicos hoje. Seguindo essa mesma projeção de crescimento dos últimos 40 anos, projeta-se que vai dobrar de tamanho no evangelho no Brasil. Como nós sabemos que isso se deve principalmente à mídia eletrônica, que é rádio e televisão, as igrejas que estão crescendo são as igrejas que praticamente usam essa plataforma como púlpito, né, que são os ministérios que usam a televisão como meio de evangelização e até de abertura de igrejas. Alguns ministérios com 10 anos de existência, hoje parece-me que pelos números estão próximos dos números de uma Igreja Batista que tem mais de 100 anos no Brasil. Então a gente entende que os batistas agora devem ocupar realmente esse posicionamento, até porque muita gente dessa população que está sendo convertida nem sabe muito bem o que é ser um batista, nem sabe que o batista existe. Então muitos desses ministérios eles são baseados em um evangelho muito rápido, de cura, um evangelho muito de pronto-socorro, de prosperidade, e que não é a realidade das igrejas tradicionais, das igrejas históricas que hoje estão se fazendo mais presentes, e que deve ocupar um espaço justamente para ser uma referência para todos os outros ministérios. Então a gente entende que a Batista faz parte dessas igrejas que são referências e que precisam
se mostrar até para poder sinalizar que ser evangélico é ter um relacionamento com Deus diretamente, independente de prosperidade, independente de qualquer uma situação de ganho fácil, né? Mas sim ser evangélico como a própria palavra diz, né? Que não é fácil ser evangélico, a rua é estreita, né? E é o que a Batista tem caminhado e alguns outros ministérios também. E a gente defende isso e se movimenta aqui em Foz do Iguaçu nesse momento, que está sendo muito bem organizado. Tem se falado muito disso, eu tenho ouvido os líderes falando da preocupação da Igreja Batista retomar seu crescimento dos tempos em que ela era mais de 30% da população brasileira. E hoje ela não chega nem a 3% da população brasileira. Então ela caiu 10 vezes em termos de população evangélica no Brasil. E para retomar isso é impossível. Então, para que ela se mantenha do mesmo tamanho, ela tem que dobrar de tamanho em 10 anos. Para dizer que continua sendo 3% da população evangélica brasileira. Verdade. E a saúde? Como anda a saúde? O irmão deu um susto aí na comunidade evangélica brasileira com alguma coisa aí de infarto, alguma coisa nesse sentido. E esclarece pra gente o que aconteceu afinal. Eu tive uma vida, eu tinha mais uma vida sedentária, né? E quando já não se pode mais, tem que ter uma vida mais regrada. Eu acho que eu desregrei um pouquinho e, enfim, acabei passando por um problema cardíaco e acabei colocando, turbinando o coração com 3 stents e também reprogramando a minha vida para ter uma vida mais saudável. Então foi um aviso de Deus aí para que eu pudesse. Por isso largou tudo e veio para Foz também. Então hoje em dia eu tenho valorizado muito o tempo de descanso, né? Ou o tempo de aprendizado, o tempo que a gente possa estar compartilhando com aqui, aprendendo muito com tudo que acontece, com os líderes que hoje fazem parte do ministério da Igreja Batista, né? É muito bom estar aprendendo, estar vivenciando e acompanhando. Então é um tempo que a gente tira para que a gente possa ser um pouco mais saudável também e, enfim, cuidar da saúde, não só do coração, mas, enfim, de toda a nossa saúde, porque de acordo com Deus, né, nosso tempo é um tempo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar bem para que o Espírito Santo esteja bem habitado em nós, né? Tá certo. Eu agradeço aí a participação do irmão. Se o irmão quiser dar suas considerações finais aí para os evangélicos de todo o Brasil que nos veem através do site Vigiai, irmão, posso assim dar uma palavra sobre esse empreendimento do irmão mesmo, com a ESP, com o CREIO, com as revistas, com a TV Cristã, uma explanação geral e nossos agradecimentos. Eu que agradeço e parabenizo, né, o teu trabalho pelo portal Vigiai, por todo esse projeto agora nascendo a revista impressa, né, usando a internet como ferramenta de comunicação, que é muito importante, porque hoje se entra dentro de todas as casas do Brasil praticamente, ou se não entra, as pessoas têm acesso de alguma forma à internet, e também não só do Brasil, mas do mundo pela facilidade que ela oferece. Então é muito gostoso ver projetos como o teu crescendo, desenvolvendo, como o projeto do Vigiai. E estamos juntos em 2012, né? Tá chegando aí já daqui a um pouquinho vários projetos que nós estamos envolvidos. Vamos fazer esse ano 5 seminários, um em Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, com palestras voltadas para livreiros e para pastores, focando no relacionamento dos produtos que tem para esse segmento, para ajudar os pastores no seu desenvolvimento, nos seus ministérios. E aí a Expo Cristã em setembro, a Expo Betim Cristã em julho, lá em Minas. Vamos fazer 2 bienais também, com uma ala evangélica dentro das bienais em Manaus e Belo Horizonte. Então, assim, 2012 tem bastante tarefa pela frente. A ideia sempre é estar sendo usado por Deus para dentro da onde nós podemos estar penetrando, entrando, estar levando lá a sementinha do Evangelho e promovendo o reino de Deus, né? Obrigado, irmão. Que Deus abençoe os seus projetos. Amém. Amém.